Olá, boa noite. Boa noite. Boa noite, eu sou o professor Jefferson, eu vou ser o moderador dessa conferência, que é a 48ª conferência. Eu primeiramente agradeço a presença de todos, alunos, ex-alunos da graduação, da pós-graduação, os dois programas, lado externo, né? Vamos ter a conferência, que é a 48ª do professor Jati Ferreira de Lima. O tema dele, que vocês podem ver, é a ciência regional da UniOeste Toledo, né? E teremos, em média, 30, 40 minutos da palestra do professor Jandir. E essa conferência está sendo transmitida pelas outras redes sociais, que é o Facebook, o Instagram, e outras que eu não lembro o nome agora, mas está sendo amplamente divulgado. E ela faz parte do ciclo, né? E nas quarta-feiras costumam ser o de professores, pesquisadores, né? E na segunda-feira são normalmente das projetos de pesquisa dos alunos da pós-graduação, dos dois programas, do Movimento Regional Agronegócio e do mestrado em Economia. Tá? Então, podemos iniciar, e a dinâmica é a do professor Jandir fazer a sua apresentação, que é a temática sobre a evolução, sobre ciência regional na UniOeste, particularmente em Toledo, né? Eu não vou fazer adiantar fazer nenhuma introdução, porque a palestra vai ser vai falar por si mesmo, e a dinâmica, se alguém tiver dúvidas ou perguntas, podem fazer aqui pelo chat, né? Que vocês podem escrever, eu leio no final, e no final, se tudo correr bem, teremos um tempinho para ter essa interação com vocês, tá? Pode ser por escrito, ou vocês abrem o microfone e conversam. Tudo bem? Tudo bem, professor Jandir? Boa noite, Jefferson. Você está me escutando bem? Estou escutando bem. Muito bem, muito obrigado. Então, a palavra é tua. Estamos aqui muito obrigado, Jefferson. Muito obrigado, Jefferson. Muito obrigado pela presença de todos. O objetivo dessa minha fala, né, seria fazer um depoimento, na realidade, sobre a trajetória de pesquisa do Colegiado de Economia, especial do GPEC. E a partir dessa trajetória que vai se formar o PGDRA, né, vai se criar as bases para o PGDRA, também para o PGE, que é o nosso programa de mestrado de Economia, e outras ações aí que vão corroborar em se criar uma estrutura de produção científica e de pesquisa, né? Então, esse meu depoimento, primeiro, ele vai começar falando o que é ciência regional, só esclarecendo o conceito de forma rápida. O objetivo aqui não é fazer grandes discussões teóricas, né, talvez em algum outro momento. Falar um pouquinho sobre a UniOeste Toledo e os fatos que contribuíram, né, alguns acontecimentos que contribuíram para se criasse aquilo que nós vamos chamar de ciência regional na UniOeste Toledo, que esse grupo, aí, o PGDRA, o PGE, o Núcleo de Desenvolvimento Regional, o grupo GPEC e outros grupos de pesquisa que estão entrelaçados no nosso Núcleo de Desenvolvimento Regional, compõem aquilo que a gente chama de ciência regional. E, por fim, eu vou falar um pouquinho sobre os nossos êxitos, né, alguns dados sobre o que nós conseguimos ao longo desse tempo e as perspectivas, né? Estamos vivendo aí uma situação pandêmica, mas, como diz o ditado, né, como diz um ditado gaúcho, a noite tem sombras grandes, mas tem estrela que brilha, ou seja, por mais que você tenha um problema no horizonte, sempre há perspectivas, né? Estou habituado com a ferramenta. Bom, para quem não sabe o que é ciência regional, o fundador da chamada ciência regional é um norte-americano chamado Walter Isar, né? Ele faleceu há pouco tempo, em 2010, e ele via a ciência regional naquele momento, lá nos anos 50, quando ele propõe a criação da ciência regional, e vai ser o fundador da Associação de Ciência Regional Norte-Americana. Ele via a ciência regional como um campo interdisciplinar, ou seja, aquilo que nós chamamos de ciência regional ainda não é uma ciência, ela é um conjunto, um grupo de pesquisadores que atuam de forma interdisciplinar, que procura analisar aí os processos de desenvolvimento, o fenômeno regional, né, as desigualdades regionais. E para se analisar a região naquele momento, lá nos anos 50,
frente ao debate sobre as teorias do desenvolvimento, Walter Isar acreditava que se precisava de uma abordagem interdisciplinar, ou seja, a questão regional não estava relegada apenas a uma ciência, e que isso necessitava também de novos conceitos, novas informações e novas técnicas. Então, a ciência regional, de certa forma, vai congregar um grupo de pesquisadores de diversas áreas do conhecimento, que vai começar a discutir conceitos ligados à questão da região, ao avanço da região, ao processo de desenvolvimento das regiões. Algo que nós chamamos aqui no Brasil, a grosso modo, de desenvolvimento regional, certo? O Wizard vai trabalhar com 3 livros pioneiros: Economia da Localização e do Espaço, que de certa forma dá uma contribuição às teorias da localização, né, que eram muito difundidas pela geografia naquela época, lá nos anos 50. A análise dos complexos industriais, desenvolvimento regional, que trabalha também a questão das matrizes com produto, algo também pioneiro naquela época, né? E o famoso livro de Wizard, que nós vamos rever mais adiante, que é o Método de Análise Regional. Então, a partir dessa obra de Wizard, a partir da proposta do Wizard de se criar uma ciência regional, que ela entra como um campo de estudo das ciências sociais. Então, se eu classificar hoje onde está posicionada a ciência regional na divisão que nós temos aí das ciências, seria uma ciência social aplicada, né? Até porque ela busca essa abordagem analítica dos problemas, e quando se fala de região, você tem que falar também do urbano, do espaço rural, dos fenômenos que fazem a dinâmica do espaço rural se entrelaçar com o espaço urbano, aquilo que nós chamamos de contínuo. E um outro detalhe muito importante no momento que a ciência regional nasce como um campo interdisciplinar, que chama para sua associação diversos ramos da ciência, ela faz com que disciplinas ou áreas da ciência que se ignoravam até os anos 50 passem a dialogar entre si. Eu me recordo que ano passado eu fiz um estudo que foi apresentado num evento em Nampur, e nesse estudo eu mostrava que na Europa, por exemplo, há um grande diálogo entre a geografia, a economia e as ciências sociais, né, sociologia. E no Brasil nós temos um grande diálogo entre economia, administração e geografia. Então você vê que ciências começam a dialogar para poder discutir e avançar naquilo que nós chamamos de fenômeno regional. Mas isso é ciência regional lá nos 90, né? E no Brasil, nos anos 70, vai começar os primeiros grupos discutindo a questão regional de forma mais organizada e estruturada na pós-graduação. Um desses grupos que é clássico, que é famoso, é o IPUR, Instituto de Planejamento Urbano e Regional, lá na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Mas agora, saindo um pouco dos Estados Unidos, pessoal, e dando um salto no tempo, vamos chegar ao Brasil. A nossa UniOeste Toledo. Para quem não sabe, pessoal, a UniOeste Toledo ela foi criada em 79, não como UniOeste, era uma faculdade, uma fundação municipal do ensino superior. E nessa faculdade foi instalado o curso de filosofia. Aí nos anos 80, lá em 19 de agosto de 1980, que é criada a Faculdade de Ciências Econômicas. Então, esse ano, praticamente, a Faculdade de Ciências Econômicas está completando 40 anos aqui na nossa UniOeste. Em 87, a Facitol, que era uma faculdade municipal, ela vai ser estadualizada, né? Então, se criar a Fundação UniOeste, até então não era universidade. Ela só vai ter reconhecimento como universidade multicamp em 1994. Uma característica bem interessante da criação da Facitol é que ela nasce de um movimento da sociedade civil organizada, a coletividade do município de Toledo, que se organiza, as organizações da sociedade civil, para oferecer à população do município e também da microrregião um ensino superior, né, que naquele momento tinha em Cascavel e nos grandes centros urbanos. E esse movimento vai contar com o apoio da igreja, né, organizações empresariais, inclusive o curso de Ciências Econômicas é um movimento muito forte dos movimentos empresariais, né? Egídio Munareto, na época, diretor da Sadia, encabeça esse movimento para a criação do curso de Ciências Econômicas. Então, até 94, a UniOeste passa por essa transição burocrática de criação, instalação, né? Só a estrutura multicamp, né? Toledo é um dos 5 campi que compõem a UniOeste, e esse reconhecimento vem em 1994. Então, se nós olharmos a UniOeste Toledo em termos de idade, ela é uma universidade relativamente jovem, né? Ela tem em torno de 26 anos, é uma universidade relativamente jovem. E nos anos 90, pessoal, acontece um fato muito interessante na UniOeste Toledo.
Aqui, antes de eu entrar nos anos 90, aqui é uma foto de 84, né? Vocês estão vendo aí ao fundo o primeiro prédio da Facitol. Esse prédio existe até hoje. O campus está sendo todo reestruturado, todo remodelado, todo modernizado. Esse prédio deve continuar em pé, por ser o prédio mais antigo. A gente vê ali, no fundo da foto, o professor Moacir Piffer, né, que é o nosso fundador aí nas ciências econômicas. Então, aqui um retrato histórico do que foi a Facitol, e quem chegar hoje na UniOeste está bem diferente. Então, nos anos 90, nós temos um fato bem interessante, que é a chegada do corpo docente, né? A maioria desses docentes que estão até hoje aqui conosco, e esses docentes, na época, esses que estão elencados aqui no hall, eles eram mestres. O Piacente, por exemplo, chegou no final dos anos 80, o Cipriano também. Os nossos primeiros mestres aqui no curso de Economia, o professor Ricardo Ripo também, né, concluiu o mestrado. Então, se nós olharmos a época que esses colegas chegam na UniOeste Toledo, pessoal, eram altamente capacitados, eram mestres. Na época tinham muito poucos doutores. O professor Piri, que vai ser o nosso primeiro doutor aqui no Colegiado de Economia, junto com o professor Ricardo. Então, esse corpo docente, ele vai ser muito significativo em termos de formação, né? E, além desse corpo docente, institucionalmente, a UniOeste inicia algo que vai ser muito importante para ela 15 anos depois, que é a capacitação do seu corpo docente, ou seja, facilitar e criar um regulamento interno, né, para estimular que os seus professores mestres saíssem para fazer doutorado e retornassem depois à instituição para exercer o seu ofício. E, paralelo a essa ação da UniOeste de capacitar seu corpo docente, um esforço muito grande que foi feito pela instituição, também o Estado do Paraná, naquele momento, ele criou o plano de carreira docente, né? Então, esse plano de carreira também vai estimular os professores a buscarem uma maior titulação para ter também um ganho financeiro, certo? Outra característica desse corpo docente, de exceção do professor Ricardo Ripo, valeu para a questão regional e urbana, é que todos eles tinham um foco muito interessante na questão do agronegócio, a questão do desenvolvimento rural, das questões rurais. Então, ao momento que eles chegam para a UniOeste, eles trazem essa bagagem de conhecimento e trazem também essa linha de pesquisa que eles já exerciam em outros centros, onde eles faziam formação. Uma boa parte desses colegas se formou em Viçosa, Universidade Federal de Viçosa, e na Escola Superior de Agricultura, né, Luiz de Queiroz, a ESALC. Então, dado que essas escolas tinham esse viés rural muito forte, eles trazem essa bagagem com eles, né, essa expertise com eles, que vai influenciar a nós termos essa base do agronegócio. E isso é algo muito interessante, porque Toledo e região oeste do Paraná, tem no agronegócio a sua base de crescimento econômico, sua base econômica. Então, de certa forma, eles chegam com uma bagagem, uma expertise, que vai, digamos assim, se casar, vai fazer um link com aquilo que a região tinha no momento em termos de dinâmica econômica. O que vai ser muito importante para a região, você tem um corpo de profissionais muito capacitados, né, discutindo a região pela sua dinâmica econômica, e, de outro lado, você tem uma universidade que está nascendo e precisa de profissionais, precisa ter linhas de pesquisa que convirjam com aquilo que é a dinâmica da região. Então, o agronegócio, eu acredito que naquele momento, no início da década de 90, vai fazer essa diferença. Há um fato muito importante, na minha opinião pessoal, né? Aí a foto do professor Jefferson, que hoje é o nosso anfitrião. O Jefferson, em 96, que me recebeu quando eu cheguei na UniOeste, pessoal. E quando eu voltei do doutorado, ele me recebeu também, né? Então, o Jefferson, em 96, ele criou, junto com outros colegas, né, e junto com os servidores técnicos administrativos, alguns acadêmicos, a revista Informe GPEC, que em 1996 nada mais era do que um boletim de conjuntura, né? Eu me lembro que eu escrevi alguns textos da GPEC, que eram análise do mercado de suínos, o preço do frango, o preço da soja, né? Era um boletim despretensioso, apenas para mostrar um início de produção científica dos professores. E esse boletim, na época, também era o veículo de comunicação do Departamento de Economia, nós não tínhamos colegiado ainda, e também do grupo de pesquisa em economia, né, que vai fazer a transição lá em 1999 para o grupo de pesquisa em agronegócio. Então, esse boletim conjuntural, apesar de vocês verem na foto, ele tinha uma edição muito simples, né, era feito em folha de papel A4, ele começou a ter um poder muito grande, se nós olharmos ao longo da história, porque é o momento que os professores começam a escrever, né? Nós aprendemos a escrever com a revista de Informe GPEC,
Então, isso vai ser muito importante. O professor Jefferson, ali naquele momento, fazia história, e o foco desse boletim era o agronegócio regional. Nós discutimos o agronegócio de Toledo, né, a questão graneleira, a produção de proteína animal, tudo com esse enfoque regional aí em 1996, certo? E no final dos anos 90, na sequência dessa questão da GPEC, pessoal, a área de desenvolvimento regional ela tinha pouca produção científica, né? Os professores que até então eles trabalhavam nessa área, eles não tinham necessariamente dedicação exclusiva. Tinha o professor Rippio que tinha dedicação exclusiva, mas atuava junto à junta comercial também. E a área de agronegócio, por exemplo, era uma área onde tinha os professores mais titulados, dedicação exclusiva, muito produtivos, já vieram lá de Viçosa e da Exalc, muito produtivos, né? Alguns deles já contavam com uma produção científica muito significativa nessa época. Também no final dos anos 90 vão organizar o primeiro congresso da Sociedade Brasileira de Economia e Sociologia Rural na região, lá em Foz do Iguaçu, que vai marcar, de certa forma, né, essa área de pesquisa. E também, nesse momento, se faz uma primeira discussão de criação do mestrado em agronegócio. Na época não foi para frente, porque se precisava de discussão científica, eram poucos, mas já naquele momento já se lançou essa possibilidade de se criar um mestrado, certo? Mas apesar do desenvolvimento regional ser uma área de pouca expressão naquele momento, em termos de produção, tudo que era ligado ao agronegócio, pessoal, as grandes discussões do agronegócio, as cadeias produtivas regionais, a integração produtiva, o desenvolvimento rural, ela sempre foi convergente à economia regional. Como eu falei para vocês antes, a base econômica do Oeste Paraná é o agronegócio, né? Hoje ela está caminhando para uma transição, para uma diversificação produtiva, com mais conteúdo tecnológico. Mas naquele momento era puramente o agronegócio. Então, essa discussão do agronegócio, de certa forma, ela sempre foi transversal e sempre ficou convergindo com as discussões regionais. Então, de certa forma, apesar de serem áreas que estavam ali lado a lado, elas não eram excludentes, muito pelo contrário, eram complementares. Em 98 acontece um fato que eu vou deixar registrado aqui. Vocês estão vendo aí na foto o professor Moacir Piffer e o Peri. Na época o Peri ainda tinha cabelos escuros, né, usava óculos, bem magrinho. O Peri, pessoal, nosso primeiro doutor, se eu estiver enganado, o Peri me corrija, nosso primeiro doutor, né, ele chega, ele volta em 1998, e ele propõe, naquele momento, a organização do primeiro livro coletivo, né, integrando os pesquisadores, é esse livro que vocês estão vendo aqui, de capinha amarela, primeiro livro do GPEC, enquanto Grupo Agronegócio e Desenvolvimento Regional, né, junto com o professor Francisco Casimiro Filho, que esse livro foi organizado, e ele já começa a marcar mais e mais a integração da área. O meu primeiro artigo escrito num livro foi nesse livro, junto com o professor Ricardo Rei. O professor Ricardo Rei, muito generoso, me convidou para dividir um texto com ele. Então, nesse livro, a gente lança algo que vai, digamos assim, integrar os dois grupos, as duas equipes. E o outro fato marcante é a chegada do professor Moacir Piffer, ele havia concluído o mestrado dele em 97. Em 98, o professor Moacir Piffer, né, sempre estimulando que nós fizéssemos uma discussão regional, sempre instigando para se pensar o desenvolvimento regional, ele apresentou, né, um pequeno grupo de pesquisadores da área de desenvolvimento regional, o instrumental de análise regional. Lá no início da minha fala, eu falei para vocês que o Isard ele havia escrito lá nos anos 50, 60, o livro Método de Análise Regional. Então, o professor Moacir Piffer ele traz esse material e apresenta aos pesquisadores. Na época era um texto difícil, havia versão inglesa, havia uma versão em espanhol, e nós começamos a trabalhar, né, esse material como uma ferramenta de análise. A área de agronegócio ela sempre foi mais sofisticada em termos de ferramentas de análise, e o regional tinha ferramentas interessantes, mas não era tão sofisticado quanto aquilo que os pesquisadores de agronegócio tinham no momento. Então, o professor Moacir Piffer traz esses conceitos de análise regional de Walter Isard. O professor Carlos Piacente foi o que montou a primeira planilha de análise regional, né, uma planilha Excel, e começou a auxiliar no primeiro tratamento das informações. E o professor Ricardo Rippio trouxe alguns conceitos que nós começamos a incorporar, que esses conceitos de encadeamento produtivo, de polarização, que naquele momento também foram muito importantes. O que acontece com a apresentação desses dados trazidos pelo professor Moacir Piffer? Nós começamos a montar uma expertise em análise regional, indicadores de análise regional, que ao longo do tempo foram se sofisticando, foram se diversificando, né? Hoje tem o professor Carlos Gonçalves, por exemplo, que trabalha já a matriz de insumo produto de uma forma bem mais sofisticada,
né? Tem a análise exploratória de dados espaciais, assim por diante, mas naquele momento se criou uma expertise, né? Se lançou assim a centelha de uma expertise com o uso de indicadores e índices, né? Muito simples, mas que tinha uma capacidade de generalização, trabalhando dados que estavam disponíveis naquele momento, lembrando vocês que a universidade estava iniciando, né? Nós não tínhamos, por exemplo, material de informática, havia apenas um computador para atender professores e alunos, não havia linha de internet, né? Internet banda larga. A nossa biblioteca também, ela tinha algum material, mas era muito incipiente. Então, a ideia era se produzir ciência com muito pouca coisa, pessoal. Mas aquilo que nós não tínhamos de infraestrutura, nós tínhamos de capital humano. O que faz e fez sempre a diferença na UniOS, na minha modesta opinião, não foi a infraestrutura, foi o capital humano, né? O fato de qualificar professores, estimular que eles produzam, interajam com as organizações. Então, esse capital humano, apesar de toda dificuldade, eles começaram a produzir análises, né? Para vocês terem uma ideia, antes do professor Carlos Piacente desenvolver a planilha de análise regional, toda a análise era feita a lápis, a caneta, na calculadora mesmo, né? Com a ajuda de alguns estudantes, nós montávamos planilha e íamos fazendo as análises e resgatando conceitos. Por que nós começamos a usar conceitos que eram dos anos 60? Porque nós não tínhamos acesso naquele momento à literatura de ponta, o que havia de fronteira no conhecimento. E isso foi muito, muito bom. Por quê? Porque nós começamos a adaptar conceitos que eram dos anos 60 e 70 e trazer esses conceitos para uma roupagem mais moderna, que vai fazer a diferença mais à frente quando eu apresentar algumas produções para vocês. Então, vai resgatar conceitos como polarização, né, os municípios polos, regiões polos, a unidade motor, os encadeamentos positivos, o conceito de economia periférica, associação geográfica. Eu me recordo que alguns eventos que nós vimos, aí, o professor Ricardo Rippel, sempre que se falava em polarização, economia periférica, nós éramos muito criticados. Vocês estão falando em polarização, isso não existe mais, é um conceito dos anos 60. E nós sempre nos questionávamos, como que isso não existe mais? Eu estou vendo aqui ao lado a polarização do município de Cascavel em relação a Toledo. Nós observamos no Brasil a polarização da grande São Paulo em relação ao resto do país, da mesma forma que nós vemos em escala global a polarização de Nova York, Londres em relação a outras regiões do planeta. Então, como que a polarização não existe? E a ideia de economia periférica, né, que criticavam, mas um conceito muito usado até fora do Brasil. Então, frente a essa realidade que esse grupo, né, montou, começou a fazer pequenas análises, utilizando esses métodos de análise regional, né. Bom, isso, pessoal, ao final do século XX, né, ao final dos anos 90, que dois pequenos grupos de professores numa universidade periférica, sem muitos recursos, começaram a produzir de forma despretensiosa ciência. Mas o que fez a diferença no século XXI? Eu acredito que foram grandes ideias interessantes que se tiveram, como a ideia do professor Jefferson de lançar um boletim de conjuntura e convidar os colegas que escrevessem nesse boletim. Isso vai nos ajudar a aprender a escrever, a fazer análise. Algumas sacadas que em alguns momentos ocorreram e os acasos. Sempre tem os acasos da história, né? Um desses acasos, até o professor Peri, que é um dos grandes responsáveis por essa transição, foi que a Informe GPE, que ela saiu de um boletim, vocês podem ver aqui à esquerda do vídeo, era Grupo de Estudo e Pesquisa em Agronegócio, e faz a transição para uma revista de desenvolvimento regional e agronegócio. Ela sai de um mero boletim de conjuntura para migrar para uma revista científica, com um conteúdo mais afinado com a ciência, avaliada por pares, né, com um rigor metodológico, que é muito importante. E, além disso, o GPEC, que era Grupo de Pesquisa e Economia, que virou Grupo de Pesquisa e Agronegócio, vai fazer a transição para Grupo de Pesquisa em Desenvolvimento Regional e Agronegócio. Então, esses dois grupos, eles começam a interagir mais, né, começam a fazer uma discussão mais entrelaçada, até porque nós começamos a participar dos mesmos eventos, Solbéria, Anabéria, etc. Então, esses conceitos são convergentes e esse espírito coletivo ele vai ser muito importante naquele momento. Não só para produzir ciência, mas para vencer todos os conflitos. Às vezes, a situação de convivência no coletivo ela é conflituosa, então você tem que vencer esses conflitos. Tá? Nessa época também, deixar registrado aqui, a professora Marilise Massola, ela assumiu a coordenação do Colegiado de Economia, foi muito importante nessa pacificação, nessa transição, né? Ela faleceu há pouco tempo,
então deixar registrado aqui a importância dela nesse momento. E aqui vocês veem as capas da revista Informe GPEC, que vai mudando ao longo do tempo, até se consolidar aí como revista de desenvolvimento regional e agronegócio. Uma referência hoje no Brasil, né? Bom, pessoal, ninguém produz nada sozinho. Eu acredito que uma das sacadas que se teve naquele momento, lá nessa transição do século XX para o século XXI, foi criar uma estrutura de produção científica. O professor Jefferson sempre dizia algo, que eu vou relembrar aqui, que a nossa primeira produção científica era a monografia, era o TCC. E a partir dela se poderia fazer algumas coisas e na sequência a gente ia fazendo mais. Então a ideia de aproveitar as monografias, os TCCs para se produzir livros, se produzir artigos científicos, se produzir material para evento, foi algo que nós começamos a fazer muito bem. Não eram todas as monografias que eram aproveitáveis, né, dado a qualidade, o conteúdo, a própria dificuldade dos alunos em produzirem textos e produzirem análises com uma carência muito grande de dados e informações. A outra iniciação científica, nós temos aí na foto o professor Lucir Alves, né, que está aí no canto. A diferença do Lucir dessa época para hoje, que hoje ele está com barba, né, nessa época ele não tinha barba. A professora Elisângela, que hoje está lá na UTF-PR Pato Branco, né, era acadêmica aí da iniciação científica. O professor Cristiano Stan, né, que hoje compõe o nosso quadro corpo docente também. Tem uma outra Elisângela aqui, que é a minha esquerda, né, que está entre os dois rapazes que eu não consigo identificar quem são, que hoje está lá na Universidade do Mato Grosso, Federal do Mato Grosso, né? Então, esse aqui é só um exemplo da equipe que se tinha na iniciação científica, que nos ajudava muito na sistematização de dados. O mais trabalhoso, às vezes, em produzir informação, é você tratar a informação, você ter o dado, né, fazer a depuração do dado e assim por diante. Então, isso é algo muito trabalhoso, e a iniciação científica nos ajudou muito nisso, né? Então, os primeiros cálculos, a primeira organização de tabelas, mapas, aprofundar as análises. E com isso, cada vez que nós sistematizávamos mais dados, as monografias, os trabalhos de conclusão também melhoravam a sua qualidade, né? Então, isso vai fortalecendo cada vez mais a qualidade daquilo que era produzido em termos de informação regional, né? E como era um grupo pequeno, pessoal, um grupo que estava iniciando, né, uma característica do Brasil, naquele momento, que nós não havíamos revistas especializadas em desenvolvimento regional e economia regional. As revistas faziam grandes discussões macroeconômicas. Então, a produção ela sempre ocorreu em periódicos mais periféricos, né, que não estavam, às vezes, nas grandes universidades, porém, né, publicavam aquilo que nós escrevíamos, né, havia a crítica dos pares, isso nos ensinava a escrever cada vez melhor, e o fato de nós participarmos dos mesmos eventos em publicações também foi fortalecendo essa interdisciplinaridade. Naquele momento, eu acredito que nós não tínhamos tanta noção disso, mas nós estamos fazendo ciência regional no interior do Brasil. Então, devemos muito à iniciação científica. Eu acho que 80% daquilo que nós somos hoje se deve a essa base que foi criada lá no início de 2000 com a iniciação científica. Eu comentei para vocês que nós não tínhamos estrutura. Para vocês terem uma ideia, nós participamos de um projeto junto com os colegas de Cascavel, chamado a Mesorregião Oeste do Paraná, que nos arranjou um computador. Então, era o primeiro computador que nós tivemos. E na sequência, 2000, 2001, foi conseguido as primeiras subvenções de pesquisa. O professor Peri, por exemplo, conseguiu uma subvenção no CNPq, foi o primeiro notebook comprado, acredito, né? De professor do programa foi esse. E com a Fundação Araucária, na época, nós conseguimos um recurso muito interessante, o que equivaleria hoje a R$500 mil. Talvez isso não seja muito para alguns centros de pesquisa, mas para nós, naquele momento, era muito importante, que foi onde nós equipamos a nossa sala de pesquisa e demos acesso aos nossos bolsistas de iniciação científica, a equipamento, né, a material de análise, e isso foi muito importante. Então, de certa forma, nós somos também produto do investimento público em pesquisa, porque essas órgãos de fomento foram muito importantes. O Estado do Paraná, por meio da Fundação Araucária, foi muito importante, né? Além dessa estrutura de pesquisa, também o professor Weimar, que volta do doutorado lá na virada do século, cria o Translog, né, o Grupo de Transporte e Logística, que fortalece a inserção na ciência regional, porque um dos vieses da ciência regional, pessoal, é o estudo da localização. Então, esse é um dos vieses da ciência regional, e que nós, naquele momento, trabalhávamos muito pouco, né? Nós estávamos discutindo questões do desenvolvimento regional do agronegócio, muito pouco de teoria da localização, muito pouco de transporte e logística. O Weimar, para o seu grupo, vem trazer dois elementos importantes, né? A discussão da localização, dos custos de transporte
e também a questão do marco regulatório, do novo institucionalismo, que vai ser muito importante nesse momento. Nesse período, também fica registrado e é lançado o livro Economia Paranaense, né, Agronegócio Paranaense e Potencialidades e Desafios. Assim como o livro amarelo, ele vai ser muito importante, né, é um livro sobre o agronegócio do Paraná, uma interpretação. Apesar do Paraná ter pesquisadores muito competentes lá na UFPR, mesmo na UEM, na UEL, que são universidades mais tradicionais, ainda havia muito pouca análise sobre o interior do Estado, sobre as transformações do interior do Estado, sobre o potencial do agronegócio, né? Eles diziam que o interior do Paraná era apenas uma fazenda iluminada, então o agronegócio paranaense vem mostrar todo esse potencial que havia no interior do Paraná e que vai fazer diferença agora nessa crise que nós vivemos há pouco tempo, né? Crise econômica, em que o agronegócio segura a dinâmica da economia paranaense. E junto com a professora ali da UEM, vai ser o professor Piri, né, e outros colegas vão criar o encontro de economia paranaense, né, se não me engano foi em 2003 o primeiro encontro de economia paranaense, e o Ecopar, que até hoje ele ocorre, uma discussão da economia do Paraná, o apoio do Corecon, de outros órgãos aí do estado do Paraná, que vai lançar uma discussão, vai congregar mais ainda os pesquisadores para discutir a economia do Paraná e a dinâmica do estado do Paraná. Nessa época também, capitaneado pelo professor Jefferson Estador, professor Weimar, professor Piri, tem a discussão do mestrado, né, a criação do mestrado em desenvolvimento regional do agronegócio. Eu não estava aí nesse período. O Jefferson está me escutando? Sim, perfeito. Jefferson, você poderia fazer aí uma fala, contar aí para o pessoal como é que nasceu o mestrado, você que vivenciou isso nesse período de 2002, 2003, por favor? Enquanto você fala, eu vou tomando uma aguinha aqui, cara. Assim, essa ideia de fazer o mestrado foi o amadurecimento de nós trazermos as duas áreas, que é a área vamos chamar de agronegócio e do desenvolvimento regional, para um único corpo, um conteúdo, vamos dizer, concatenado de ideias, acadêmico e de pesquisa, né? Isso foi até uma grande novidade para a época, e tivemos um grande apoio da professora Diana Sauer, que ela foi a nossa consultora, fizemos uma reunião, né, nós três e ela, o professor Moacir também, Carlos Piacente, que construiu essa ideia de nós fazermos construir um novo paradigma, né? Transformar a ideia de desenvolvimento regional como uma ideia também do agronegócio, porque as regiões afastadas, vamos dizer, as áreas afastadas das regiões metropolitanas, predomina, não é exclusivo, mas predomina o agronegócio. Então, o diálogo entre essas duas áreas está sendo bastante interessante. Então, foi a partir daí que começamos a desenvolver uma série de aprofundamento, elaborações. Muito bem, até nessa época... Oi? Inclusive, nessa época, como uma forma de fortalecer aí o mestrado, né, fortalecer a pesquisa, é uma primeira proposta, uma primeira discussão de criação de um núcleo de pesquisa vinculado ao CCSA, né? Ele não vai para frente, infelizmente, só 10 anos depois que ele vai nascer, mas ali naquele momento foi lançada essa pedra. Então, o professor Jefferson, o professor Weimar, o professor Piri, suporte do Moacir e do Piacente, vão lançar essa base do mestrado, construir esse programa de mestrado. E na época, né, Jefferson, eram poucos programas nessa área de regional no Brasil. Então, no Paraná, acredito que foi um dos primeiros, então já nasce, assim, inédito no Paraná, e congregando, atraindo diversos acadêmicos de linhas de formações diferenciadas, né? Então, uma particularidade desse programa é que ele nunca atraiu apenas economistas ou geólogos, atrai um leque muito grande de discentes, né, de diversas áreas do conhecimento, que vai fortalecer essa interdisciplinariedade. Eu acho que o elemento mais importante disso tudo é essa discussão interdisciplinar. Tá? Então, essa criação dessa estrutura de produção científica, o mestrado, para ter um mestrado tem que ter produção, ou seja, você começa a produzir cada vez mais em termos de literatura científica, mas não só de produção vive o pesquisador, ele tem que ter também atividades de extensão, né? E isso vai fortalecer também a inserção dos pesquisadores junto a organizações regionais,
que inclusive vão ajudar, vão dar um certo suporte ali na formação do primeiro mestrado. Então, isso vai ser muito importante. Tanto é que, nesse período, a participação dos pesquisadores na criação da Associação Brasileira de Estudos Regionais e Urbanos, a nossa ABER, né? Também os primeiros bolsistas de produtividade em pesquisa, CNPq e Fundação Araucária. Naquele momento, era muito difícil conseguir uma bolsa de produtividade em pesquisa. Não que hoje seja fácil, mas eu acredito que, dada o pouco recurso que havia, né, a virada do século para pesquisa no Brasil, acredito que era mais complicado, né? Então, à medida que vai fortalecendo o programa de mestrado, que vai fortalecendo essa produção científica, que vai fortalecendo o diálogo entre as áreas, né, isso tende a criar uma estrutura que auxilia também na captação de recursos. Tanto é que também, por meio do Sr. Jefferson, que coordenou o projeto, se consegue os primeiros recursos FINEP na UniOS Toledo, pessoal. O Jefferson é o grande captador ali de recursos FINEP. Nós temos aí uns 2 ou 3 ou 4 prédios, né, Jefferson, que são recursos FINEP, e o Jefferson que capitaneou esses recursos, né, e que vai fortalecer ainda mais a criação, na implantação do doutorado em desenvolvimento regional entre 2009 e 2010. Então, no momento que nós implantamos o curso de doutorado em desenvolvimento regional, o curso já está com uma avaliação 4 para CAPES, né, que era o mínimo. Hoje o curso está com uma avaliação 5, lembrando vocês que essa escala vai até 7. E na área de desenvolvimento regional, nós começamos a incorporar, digamos assim, ferramentas de análise mais sofisticadas. Nós avançamos muito no geoprocessamento de dados. Eu me recordo que as primeiras bases cartográficas que nós montamos na sala de pesquisa foi desenhando à mão, né, ou desenhando ali no Paint and Brush, né, em softwares muito pobres em termos de ferramentas, e depois o Lucir já traz para nós o TerraView e outras ferramentas de geoprocessamento que vão ser muito importantes, e eu arrisco a dizer para vocês que hoje muitos centros no Brasil, na área de desenvolvimento regional, na área de economia, utilizam ferramentas de geoprocessamento porque nós difundimos isso, algo que nós iniciamos a nossa produção, e isso criou uma difusão muito grande. Eu me recordo de um texto que foi publicado na revista da Sober, em que o parecerista ele fez um comentário sobre os mapas, dizendo que estavam muito bem apresentados, e é a primeira vez que ele via a apresentação de alguns dados indicadores daquela forma. Então, acredito que nós também criamos um ineditismo no uso do geoprocessamento de dados, né, na área de economia, né, na área de estudos da população já havia, e isso foi muito importante. O professor Rippel volta do doutorado nessa época, e nós começamos a avançar mais em estudos da população, que eu acredito que é uma área que nós temos que avançar mais ainda. Né? Então, nós estamos incorporando novos conceitos, novos campos de estudo, né, fortalecendo a nossa discussão, que isso que é algo muito importante. Mas aquela história, pessoal, não adianta você ter uma pós-graduação que tem sucesso se você não tem uma graduação boa também, né? Não dá para deixar os alunos da graduação abandonados. Então, o professor Weimar Freire inicia uma conversa com empresários, né? Os representantes empresariais, para se modernizar o curso de economia, que é a nossa base. Depois que a professora Miriam Beatriz Schneider, nós temos aí a transição de currículo de economia, passamos de 5 para 4 anos, o professor Ricardo Rippel vai ajudar na implantação desse currículo, né? Ele vai, na sequência, ele vai ajudar nessa implantação, fazer essa transição de implantação, e mais recentemente, na coordenação do professor Cristiano Stan, nós fizemos a modernização das ementas. O curso de economia ele continua com 4 anos, porém com ementas mais modernas, e está completamente integrado. Aqui nessa tela, vocês podem perceber que a ênfase do curso de graduação em Ciências Econômicas é desenvolvimento regional e agronegócio e economia de empresas. Né? O mestrado de economia, o nosso PGE, as linhas de pesquisa dele é desenvolvimento econômico regional e economia do agronegócio. E o mestrado e doutorado de desenvolvimento regional e agronegócio tem linha de pesquisa cadeias produtivas, economia regional e sociedade. Ou seja, os 3, desde a graduação até lá o doutorado, os 2 programas de mestrado, praticamente nós estamos integrados em termos de linha de pesquisa. A linha de pesquisa ela não é do aluno, é do pesquisador. Ele reflete a expertise dos pesquisadores. Quem quiser vir para um centro de referência em agronegócio e desenvolvimento regional tem que vir aqui para a Unesp Toledo. Quem quiser ir para um centro de referência em setor público tem que ir lá para a FGV de São Paulo. Então, um exemplo para vocês o quanto que essa expertise dos pesquisadores que vão definir a linha dos programas de formação e também a linha daquilo que é a própria universidade. E paralelo a isso, pessoal, a revista Informe GPEC, que é a revista do desenvolvimento regional e agronegócio, a qual a gente começa a difundir a nossa produção científica,
onde nós começamos a escrever e vai também, né, ser uma referência na área. Além dessa questão da graduação, é muito importante que a pós-graduação ela também esteja interligada com a extensão. Como nós fizemos isso? Nós que começamos apenas com um grupo de pesquisa e desenvolvimento regional e agronegócio, a coisa foi ficando grande, muita produção científica, muita gente chegando em termos de aluno de graduação, aluno de mestrado, aluno de doutorado, ele foi se desmembrando em mais grupos de pesquisa, sem perder, né, o seu DNA. Transporte e logística, professor Weimar, desenvolvimento, trabalho e gênero, professor Jefferson, aí, que é o que comanda essa área, inovação, desenvolvimento territorial sustentável, né, eu, professor Camilo, que criamos esse grupo de pesquisa. Então, um conjunto de grupos de pesquisas que vão fortalecer a iniciação científica, né, e fornecer também a produção em termos de material teórico para o PGDRA e o PGE. E tem o nosso núcleo de desenvolvimento regional, pessoal, criado em 2014, uma articulação muito importante feita aí pelo professor Peri, professor Carlos Piacente, professor Moacir, eu ajudei um pouquinho, que é a criação do núcleo de desenvolvimento regional, né, que serve não apenas à divulgação científica e à produção científica, serve para também prestar serviços à comunidade, é o nosso braço, de certa forma, de prestação de serviços, né. Hoje, se vocês entrarem lá na página do ndrnos.com.br, vocês vão encontrar, por exemplo, os cadernos municipais, onde nós produzimos estatística dos municípios aí da região oeste do Paraná, né? São muito acessados. O boletim de conjuntura regional, né, um trabalho que é feito junto com a Fundação Parque Tecnológico Itaipu, a própria revista GPEC, o portfólio de serviços que nós prestamos, e nós já prestamos e ainda prestamos a organizações da sociedade civil, prefeituras, governo federal, governo estadual, assim por diante, a cooperação internacional que nós temos e foi criada ao longo desse tempo, além de outro material como os e-books, pessoal, que é a nossa produção científica assim, de forma mais teórica, né? Então, toda essa estrutura aí de NDR, dos grupos de pesquisa, eles vão ser muito importantes para incrementar a produção científica nesse período que nós estamos vivendo hoje. E com a chegada dos novos docentes, os mais jovens, né, o professor Carlos Alberto Gonçalves Júnior, a Crislane, doutora em demografia, o Cristiano Stan, planejamento regional urbano, o Flávio, área de economia aplicada, o Lucir, área de geografia, isso só nos trouxe mais ferramentas, métodos mais sofisticados de estatística, análise regional, e vai só fortalecer essa produção científica, né? E a nossa inserção regional, eu acredito que é algo que nós temos que nos orgulhar, que é que esses docentes ou esses grupos de pesquisa, em um momento que outro, eles estão em discussões com grandes programas regionais, como o Programa OS de Desenvolvimento, os conselhos municipais de desenvolvimento, organizações empresariais como a Cassiopar, a CIT, a SIC, né, Cimacar, a Fundação Parque Tecnológico Itaipu e outros órgãos de governo, também de forma internacional. O professor Peri tem uma pesquisa aí com o pessoal lá de Illinois, né, com relação aí às perdas na lavoura. Então, aí nós começamos uma inserção internacional, né? Isso nos levou a criar a Escola de Altos Estudos, que é um momento em que vem pesquisadores, né, de grande renome na sua área, que vêm falar sobre a sua pesquisa, sobre a sua forma de pesquisar. Então, isso também é algo que iniciou, e nós estamos hoje, se não me falha a memória, na 8ª edição da Escola de Altos Estudos, né? Quais são os serviços hoje que nós prestamos? Já que além de pesquisa, nós também fazemos extensão e prestação de serviços. Treinamentos, pessoal, consultorias, pesquisas encomendadas pelas organizações locais e regionais, as prefeituras, análise técnica de projetos, né? O Translog fez uma análise de um projeto de biogás aqui em Toledo, muito interessante, projeto financiado pela Agência Francesa de Desenvolvimento. Também soluções para problemas, planejamento e desenvolvimento. Então, mais e mais somos procurados para tratar dessas temáticas, né? Agora, por conta da crise econômica e do Covid, mas sempre havia alguma demanda nesse sentido de organizações públicas e privadas. Então, cada vez mais, além de produzir material técnico, teórico, para o ambiente da academia, também, né, se inserir junto à comunidade, junto à região, para produzir soluções para a região. Isso, sem dúvida, é muito importante, na minha opinião. Temos os nossos êxitos e temos nossas perspectivas, pessoal, né? Quais são os êxitos? Só alguns para vocês. Se eu olhar todos os professores do programa hoje, são mais de 30 prêmios. Eu jogaria uns 50 prêmios, né? Inclusive, tem o prêmio Moacir Piffer de Iniciação Científica, lá na SOBER.
mais de uma dezena de alunos e docentes que foram para intercâmbio internacional. Tivemos alunos que foram para a Alemanha. Até hoje nós temos 2 alunos do DINT, por exemplo, que estão na Alemanha, né? O professor Weimar e a professora Miriam têm um trabalho muito forte com o pessoal da Alemanha. No Canadá também nós tivemos 2 professoras e uma aluna que foi para o Canadá. Espanha, Estados Unidos, a Itália, tivemos a primeira dupla titulação do programa, que foi a Bárbara, né, lá na Itália. Na Romênia também, vários alunos que foram visitar, passar 6 meses na Romênia, no intercâmbio que nós tivemos, aí muito legal, né? E esses cursos financiados pelo Comissariado da União Europeia. Então, isso foi muito importante. Dezenas de bolsas de iniciação científica, pessoal, que foram distribuídas ao longo desse tempo. Hoje, dada a crise que o Brasil vem vivendo em termos de pesquisa, em termos de fomento à pesquisa, as bolsas diminuíram bastante, os valores são muito incipientes, mas em termos de mestrado e doutorado também, né, um conjunto bem significativo de bolsistas. Uma produção científica de relevância nacional e internacional. Uma vez eu estava lá na Universidade Federal do Rio de Janeiro, lá na Ilha do Fundão, na COP. Eu estava a trabalho, fui conversar com um professor. Enquanto eu esperava o professor na antessala lá do departamento da COP, e eu escutei ele conversando com o seu orientando, contando que tinha ido no CEDEPLAR, lá em Minas Gerais, e o pessoal do CEDEPLAR tinha dito para ele que o que ele queria, ele precisava buscar em outro lugar, porque quem era referência era a Unioeste, lá em Toledo, né? E era sobre a questão da análise regional. Então, naquele momento, eu percebi que nós realmente estávamos, sem perceber, nós estávamos inserindo com certa relevância no cenário nacional de pesquisa. E o cenário internacional também, nós temos aí professores pesquisando e publicando em revistas internacionais, que são muito importantes, né? E é um pouco o resultado desse intercâmbio, dessa cooperação internacional. Também o que é demandado para os docentes hoje do programa para avaliar, pessoal, projetos de pesquisa de agências nacionais de fomento, até estrangeiras também, algo que demonstra o quanto nós somos referência, o quanto essa produção científica se tornou referência, né? Então, isso são alguns dos nossos êxitos. Se vocês olharem hoje, por exemplo, no portal ResearchGate, para quem não conhece, é o Facebook dos pesquisadores, né? Hoje, se eu pegar metade do corpo docente do PGDRA, essa metade desse corpo docente tem mais de 54 mil textos lidos lá no ResearchGate, pessoal. Claro que são textos de diferentes épocas, né, mas somar tudo dá mais de 54 mil leituras. Isso que está lá no ResearchGate, ele fez o cruzamento das informações. Se nós olharmos aquilo que está em outras bases de periódicos, é mais ainda, talvez. Mais de 1.500 citações, que são muito importantes. No Google Scholar, por exemplo, que pega todo o ambiente do que está hoje na internet, praticamente são também mais de 50 mil leituras e mais de 5 mil citações, né? Isso reflete o quanto que a produção científica da Unioeste Toledo, em especial, e do nosso PGDRA, do nosso PGE, do NDR, se tornou referência a alguns centros de produção científica no Brasil, talvez até fora. Aí um best-seller, eu falei para vocês que o Wizard tinha lançado o livro Análise Regional lá nos anos 60, depois o Moacir Piffer trouxe esse material para nós no final dos anos 90. Em 2012, junto com alguns colegas aí da área regional, nós lançamos os nossos métodos de análise regional. Infelizmente, eu não tenho a capa aqui para vocês, porque o livro está esgotado. Nós estamos esperando vencer o contrato com a editora para poder relançar ele com informações atualizadas e deixar disponível de forma gratuita lá no site do NDR. É um livro que vendeu no formato físico mais de 1.000 exemplares. Tem algumas cópias escaneadas aí circulando pela internet, mas foi um livro de grande sucesso, né? Então isso reflete o quanto que a nossa produção se inseriu aí na academia. Outro livro aqui, só para mostrar para vocês os nossos êxitos, é o Economia e Desenvolvimento Regional. É uma discussão teórica bem interdisciplinar, nós temos professores aí de diferentes formações, né, que contribuíram, pessoal da casa, não é de fora, aqui da nossa Unioeste, pessoal que traz esses conceitos como polarização, região, o que é urbano, o que é demografia econômica. É um livro de conceitos, é um livro de uma discussão teórica, que é como nós vemos os processos de desenvolvimento regional, um livro muito buscado, teve mais de 1.500 downloads, se nós olharmos lá a página do NDR, só aqui no portal ResearchGate, que vocês estão visualizando, né, ele teve mais de 1.300 leituras. E o livro Economia e Desenvolvimento Territorial, que é mais recente, também fazendo uma discussão do território, uma abordagem interdisciplinar. Esse livro já tem uma contribuição de professores de outras universidades,
Eu acredito que essa questão do desenvolvimento territorial nós temos que avançar na compreensão desse processo de desenvolvimento. É algo que nós estamos fazendo, né? A nossa grande expertise ainda é o desenvolvimento regional, mas e mais nós começamos a incorporar essa discussão também do desenvolvimento territorial. Esse livro aí que foi lançado também com o apoio da Fundação Parque Tecnológico Itaipu, ele já tem mais de 600 leituras no portal ResearchGate e mais de 800 downloads lá na página do NDR. Então, são manuais que conseguiram uma inserção na academia muito interessante. O professor Lucir está preparando o livro Economia e Desenvolvimento Local, para nós podermos fechar essa trilogia aí de produção científica. Para encerrar, pessoal, já encerrando, a revista Informe GPEC hoje, né, de uma simples revista, um boletim de conjuntura, hoje ela está em base de dados nacionais e internacionais. Isso nos orgulha muito. A revista tem tido uma inserção bem significativa na academia. Todo o conteúdo dela está à disposição na base de periódicos da Simon Fraser University. Os alunos que estão no Canadá e querem consultar agronegócio vão ter como primeiro motor de busca a nossa revista Informe GPEC. Quem diria isso, né? Mas estamos lá. Isso é muito importante, nos orgulha muito. E se olhar o que foi nos últimos 7 anos a revista, em termos de citações, praticamente ela teve mais de 4.000 citações, textos publicados na revista. Ou seja, mais do que uma revista digital, mais uma no Brasil, quem publica na GPEC consegue pôr o seu texto numa vitrine. Então, mais de 4.349 artigos da GPEC foram citados ao longo desses últimos 7 anos, o que demonstra que a inserção dela é bem significativa. Só nos últimos 5 anos foi mais de 2.000 citações da revista, né? O que torna ela uma referência. O que era apenas um simples boletim de conjuntura de professores numa universidade periférica do interior do país, se tornou uma referência. As nossas perspectivas, pessoal, a primeira delas, fazer a transição das linhas de pesquisa para novas gerações. As pessoas aposentam, as pessoas, né, migram, as pessoas morrem, eu espero que ninguém morra, mas morrem. Então, essas linhas de pesquisa elas têm que ser passadas às novas gerações e dado continuidade dessa expertise, porque se isso não se perca, né, tudo que foi construído. A necessidade de parcerias público-privadas, dialogar cada vez mais com as empresas, com as organizações, isso é muito importante, que nós precisamos dar a nossa contribuição ao desenvolvimento da região, não só produzindo conhecimento e formando pessoas, mas também transferindo esse conhecimento sobre a forma de políticas públicas, sobre a forma de ações para intervenção na região, né? Nós temos que nos preparar para as novas formas de avaliação da pesquisa e da pós-graduação que está vindo aí, né? Isso é muito importante, nós estarmos preparados. Ampliar nossas parcerias com a América do Sul, nós conseguimos grandes parcerias com a Europa, são muito legais, precisamos dar um olhar aqui para a América do Sul, para o Mercosul, o pessoal do Paraguai, da Argentina, né? Nossos irmãos aí da Bolívia. Temos que fazer essa transição para falar um pouco mais sobre a ciência do território, né, que está em construção no Brasil. Nós construímos uma ciência regional bem legal, agora precisamos discutir um pouco mais o território, acredito que vamos fazer isso. Ampliar a temática de estudos da população, algo muito forte hoje, né, a questão do envelhecimento da população, a questão do desenvolvimento humano, nós temos o impacto dessa epidemia junto ao desenvolvimento humano, o capital humano, e isso são temáticas que precisamos incorporar e nos fortalecer dentro dessas temáticas. A questão da fronteira, né, muita produção sobre a fronteira no passado esse ano, muita coisa legal, né, a fronteira tem algumas territorialidades que são muito específicas e precisamos discutir isso, e sempre também, pessoal, tentar vencer as barreiras mesmo com as agências de fomento em crise. Agora, em 2020, está saindo o livro Agronegócio Paranaense. O professor Valdir está aí me escutando? O professor Valdir Galante. Estou. Eu queria falar um pouquinho sobre o livro aí com o Agronegócio Paranaense, por favor? Pois não. Boa noite. Esse livro ele está sendo elaborado já há vários meses. Ele conta com a colaboração de estudantes da pós-graduação, desenvolvimento regional, mestrado e doutorado, da área de economia, e diversos pesquisadores, tanto aqui da Unioeste como de diversas outras instituições da região, Paraná e também de fora do estado. Ele conta com 11 artigos, cerca de 220 páginas, está sendo organizado pelo professor Peri, a Renata Catelan, e também com a minha colaboração, e já está na editora, né, está em fase final, a gente acredita que em alguns meses vai estar
nas bancas eletrônicas ou físicas para atender aos pesquisadores, estudantes e demais interessados. Muito bem, Valdir, muito obrigado. 18 anos depois, né, uma nova volume 2. O professor Piri também é muito importante nesse material, a Renata, né, Catelan, e nossa aluna. Então, mais e mais se renovando também, né, novos olhares. Bom, a princípio era isso, pessoal, o tempo passou rápido, né, eu fico à disposição, se vocês tiverem alguma pergunta, comentário, estou às suas ordens. Muito obrigado, de antemão, pela presença de todos. Muito obrigado, professor Jandir, pela apresentação, muito boa, interessante, parabéns. Agora nós vamos imediatamente abrir para o público, quem tem alguma dúvida, alguma questão, pode escrever no chat ou abrir o microfone, né? A ideia de nós encerrarmos em torno das 20h30, né? Temos 5 minutos, mas nada proibitivo de a gente estender um pouquinho mais. Jefferson, eu não consigo ver o chat. Você pode ler as questões, se houver, por favor? Sim, eu estou... Apostos. Apostos aqui. Vamos ver aqui. Teve aquela... Que história, né? Não é uma questão, mas uma exclamação. E o Sérgio Lopes. Parabéns para todos os professores, pesquisadores do curso de Economia de Toledo, desde os pioneiros até os mais novos, pela bela e profícua trajetória, um caminho de trabalho árduo, com grandes conquistas, excelência na produção científica e reconhecimento nacional, né? Então ele tece alguns gentis elogios a todos e para você também. Muito obrigado, professor Sérgio Lopes. Obrigado, Sérgio. Muito gentil. Mais alguma questão? Ô, Jefferson. Reflexão? Opa! Eu ia escrever, mas já que ninguém escreveu, eu falo. Não, pode falar, fica... Não, seria o seguinte, né? O Jandir fez brilhantemente toda uma retrospectiva do que foi o nosso programa, a ação de todos, né, os envolvidos, professores, alunos, a universidade em si. Eu vi que ele falou um pouco, né, mas cabe aí, eu acho que fazer um destaque, além de toda essa produção interna nossa, de artigos, livros, né, o reconhecimento que o nosso programa, tanto de mestrado, mas, sobretudo, o de graduação, que o Jandir fez esse link, né, quando ele disse que, sobretudo, o avanço da pós-graduação, nós não deixamos, né, a graduação de lado. A prova disso foi a sequência de anos quase que ininterruptos, né, do curso de economia, ganhando basicamente quase sempre o primeiro, segundo, terceiro lugar nos prêmios Paraná de economia, né? Isso mostrou que nós não estávamos somente focados na pós-graduação, mas também focados na graduação. E esse reconhecimento veio, então, em termos, né, estaduais, porque todas as universidades e faculdades de economia do Paraná enviavam artigos para serem julgados pelo Conselho Regional de Economia. E, basicamente, todos os anos, né, praticamente, o curso de economia da UniOeste era premiado, né, o primeiro, o segundo, o terceiro, muitas vezes com todos eles até, e isso mostrou, né, que aquilo que se fazia no mestrado também resultava em ganho de qualidade, produtividade em termos de pesquisa, né, na nossa graduação. Seria, né, essa minha fala nesse sentido. Muito bem. A nossa graduação, ela realmente se destacou bastante. Tem uma questão aqui. Sim, Jefferson. Assim, por causa do tempo, então eu vou para a questão, né, que é uma pergunta do Francis Régio Gonçalves. Quais as perspectivas para o desenvolvimento regional, territorial em regiões fronteiriças, principalmente após o Covid-19? Então, é uma abordagem. Infelizmente, nós não temos ainda dados consolidados, né, sobre o real impacto do Covid. Primeiro, porque ainda está ocorrendo, né, as ondas de contágio elas estão ocorrendo,
Algumas regiões se aceleram mais, outras menos, então ainda não temos os dados consolidados. Então, nós não temos ainda um cenário do que vai ser o agora e o pós. Podemos fazer conjecturas, né? É o novo normal, como se diz, ou seja, é uma renovação das áreas de fronteira. Eu tenho visto o caso aqui da nossa região e o caso do Paraguai, né, que isso injetou uma discussão muito forte que as regiões ali de Salto e de Cidade de Leste têm que se renovar e têm que se reinventar para sair da comércio e dependência, né? O fechamento da fronteira causou uma série de problemas sociais e econômicos nesses municípios. Então, eu diria que é isso. Eu acho que em alguns casos se reinventar e se preparar para esse novo normal. Infelizmente, nós não temos ainda informações bem claras do real impacto nas regiões, mas dadas as fragilidades que as regiões de fronteira já vêm vivenciando em termos de dinâmica econômica, em termos de desenvolvimento humano, eu te diria que serão regiões que o impacto vai ser muito significativo na questão social. Então, acho que nós temos que nos preparar para isso e temos que nos preparar para dar subsídio para que a sociedade civil organizada possa se reerguer. Mais alguma pergunta aí? Aproveitando, vou fazer um comentário ali à fala do Piacente, sobre a questão da graduação, né? Nossa graduação muito premiada, Piacente bem lembrado. Isso tem a ver não apenas com a qualidade do curso, né? Um curso que de tempo em tempo ele tem que se reinventar, ele tem que se modernizar, não só em novas ferramentas de análise, né, que é importante, mas adequá-lo ele ao perfil do mercado, o aluno tem que se inserir no mercado de trabalho. Acho que isso nós estamos fazendo, às vezes a gente leva alguns revés em avaliação, mas nada que nos derrube, nós temos essa resiliência de reavaliar e seguir em frente, né? E conta com bastante solidariedade e cooperação dos professores, né? Eu me lembro, o Piacente falou, eu me lembrei de duas premiações aí que o Piacente esteve presente. Uma, quando foi feito o estudo sobre o potencial do mercado, o Piacente trouxe uma metodologia, um aluno fez uma monografia, foi premiado, se não me engano, acho que foi 2000 ou 2001, e depois o Piacente tinha uma metodologia sobre o painel de sustentabilidade, o dashboard, né? E ele me passou essa metodologia, na época ele não podia orientar a Samara, e eu orientei com essa metodologia que ele me repassou, e ela foi premiada. Então, acho que essa troca de informações, de ferramentas entre os docentes também tem feito a diferença para que a graduação tenha conseguido um plus. Oi, Jandir. Oi, o Peri entrou em contato comigo aqui via WhatsApp, que caiu a conexão dele, ele não está conseguindo entrar. Primeiramente, ele escreveu aqui, eu vou repetir as palavras dele. Primeiramente, parabenizando pela apresentação. E segundo, para te lembrar de que, segundo as palavras dele, diga a ele que ele me estimulou a ir para o crime, ou seja, a economia do crime. Nunca mais esquecerei as suas palavras. Entrei em contato com o Carreira e outros, né? Aí para mostrar a nossa diversidade também de áreas aí que você também ajudou a criar. O professor Peri, para aqueles que não sabem, o primeiro trabalho que ele fez, Economia do Crime, ele orientou um aluno da graduação, e ele me convidou para a banca dele, né? E as bancas da graduação na época eram bem pesadas, acho que até mais que a do mestrado, agora está mais tranquilo. E foram feitas uma série de críticas e o Peri não se abalou com as críticas. Eu acho que isso é muito importante, porque foram no sentido de contribuir. E ele engrenou nessa área. E na época eu tinha um professor meu, o professor José Carreira Fernandes, com o qual eu trabalhei na iniciação científica com ele, né, de certa forma, de auxiliar de pesquisa na área ambiental, que também fazia um trabalho sobre economia do crime, sobre capital humano, e eu botei eles em contato. Então, acho que isso foi muito legal. É a segunda área do Peri, e é uma das áreas cuja produção científica é uma das mais citadas hoje, aqui no conjunto da nossa produção, essa área de economia do crime. Uma grande sacada, né? Então, parabéns ao Peri por ter tido a sacada e ter aproveitado a sacada, né? Então, isso foi muito importante. Parabéns. Muito bem. Nós temos mais uma pergunta do Sérgio Luiz Kuhn, que eu acho que é uma pergunta, né? E podemos encerrar para também nos estender, né? E a sala não se cansar muito, que é do Sérgio Luiz Kuhn, que ele pergunta: o agronegócio e a agricultura familiar foram muito pouco afetados. A indústria e mais outros serviços foram muito mais impactados, né? Então é uma colocação se
Jandir, se tiver alguma reflexão sobre isso, aí nós em seguida podemos encerrar. Sim, fazer um comentário, Sérgio. Existe uma população oculta dentro da agricultura, principalmente da agricultura familiar, que é os idosos rurais, né? Vejo o caso aqui de Marechal Cândido Rondon, que há muitos idosos na área rurais, outros municípios aí da nossa região e outras regiões do Brasil, a faixa de fronteira, principalmente. E imagine o impacto da epidemia junto a essa população rural, principalmente aquelas que ainda não iniciaram a transição de gerações no campo. Então, eu te diria o seguinte, o agronegócio está produzindo, todo ano eles têm que produzir, têm que jogar a semente e produzir, mas ainda não está claro para nós quanto vai ser esse impacto junto à população rural, a população que produz, e se isso vai nos afetar em termos da produção no próximo ano, né? Eu acredito que talvez o efeito aí, ele seja retardado para o próximo ano. Então, essas gerações que estão se sucedendo aí no novo rural. Em outro momento eu venho aí para falar do novo rural para vocês. Então, essa população que vai fazer a sucessão, né, talvez ela se antecipe por conta desse impacto do Covid. Queira Deus que isso não ocorra, mas infelizmente nós temos que trabalhar com essa possibilidade. Então, eu acredito que esse impacto aí na produção agropecuária vai ser mais em termos de população mesmo, né? O Ripe, que é especialista nessa área, acho que teria mais condições de falar sobre isso do que eu. Mas agradeço o comentário, e o Sérgio foi meu primeiro orientando no doutorado no Desenvolvimento Regional Agronegócio. O primeiro a se qualificar no programa, o segundo a defender, se não me engano, fez um belíssimo trabalho sobre economia criativa. Muito bem. Quer fazer um encerramento? Agradecer a presença de todos, estou vendo aqui uns ex-alunos, a Augusta foi minha primeira orientanda no mestrado, né, Augusta? Hoje ela está produzindo bem mais que nós todos juntos, né? Parabéns pela sua história de sucesso, parabéns ao Sérgio. Agradecer a presença de todos, como eu falei, é apenas um relato histórico, para deixar um registro. Em outro momento podemos fazer outras discussões. E lembrar vocês que, apesar de toda a situação que nós estamos vivendo aí em termos epidemiológicos, sempre tem um novo alvorecer, né? Vamos nos cuidar para que a gente possa ser a ferramenta de reconstrução, pessoal. Na sequência vai ser a reconstrução, e os pesquisadores, os estudantes, os profissionais vão ser muito, muito importantes nessa reconstrução. Muito obrigado. Tá. Eu agradeço a todos. Antes de encerrar, já quero fazer a divulgação, né, do próximo NDR, que é uma discussão 49, que será na próxima segunda-feira, da doutoranda Aline Patrícia Renz, orientado pelo professor Moacir. O título é O Programa de Regionalização do Turismo como Estratégia de Desenvolvimento do Setor na Região Turística Cataratas do Iguaçu, né? Aqui fora do Iguaçu, e Caminhos do Lago de Itaipu. Então é um tema super importante. E eu agradeço a presença de todos. Nós tivemos ao todo, na nossa sala, Facebook, mais de 100 visualizações, presenças, né, vamos chamar assim, virtuais. Então foi muito bom, muito interessante, foi um sucesso, e o professor Jandir, né, correspondeu totalmente à expectativa, contando essa história muito bacana. Tá? Então, boa noite a todos.